Essa teoria surge no século IV a.C. É só no século XVI, ou melhor, 17, que essa teoria vai começar a ser rebatida a partir de experimentação científica. Aristóteles era um filósofo, né? O método científico não estava bem estabelecido ainda. O que nós tínhamos era um método aristotélico, que é bem diferente do método científico, como conhecemos atualmente. Certo? Mas, enfim, a partir daqui, século XVII, nós já tínhamos o método científico vigorando. Então, se queriam refutar Aristóteles, era preciso provar seu ponto de vista a partir de uma experimentação científica. Então, Redi prepara um desses experimentos. Lembra que eu falei para vocês do compêndio da abiogênese? Redi, então, pegou das receitas deste compêndio, um dos experimentos deste compêndio, que era o experimento para a criação de moscas. O compêndio dizia que basta deixar um pedaço de carne podre dentro de um frasco, que logo o ar entrará carregando um tal de princípio ativo. Esse princípio ativo incidirá sobre a carne, gerando espontaneamente tapurus, larvas de mosca. Os tapurus depois passam por metamorfose, transformando-se em moscas. Redi disse que não é assim que acontece. Redi era um biogenista. Para ele, a vida só surgia de vida pré-existente. E ele queria provar que a abiogênese, geração espontânea, era errada. Então Redi disse, nada disso. O que está acontecendo aqui é que moscas estão entrando e colocando ovos aqui dentro. Se eu lacrar o frasco, nenhuma mosca mais entra, nenhuma larva se forma. Só que aí Redi lacrou o frasco de vidro com cera. Imediatamente os abiogenistas alertaram, meu filho, tem que entrar ar, você bloqueou o frasco, se bloquear o frasco não entra ar, se não entra ar não tem geração espontânea, não tem princípio ativo para fazer com que a matéria inanimada origine vida. Redi de besta não tinha nada, ele já estava preparado para esse argumento e ele tinha um frasco lacrado com gaze. Ah, otário, peguei vocês. E aí o odor da carne ainda atraía as moscas, já que ele escapava pela gaze. A gaze permitia a entrada e a saída de ar. Esse odor característico atraía as moscas que colocavam seus ovos na gaze. Não conseguiam colocar seus ovos na carne. Dessa forma, estava derrubada a abiogênese, pelo menos para seres de tamanho maior, para os animais superiores, para plantas. Porque Redi não contava com isso aí, né? O advento da microscopia. Gente, Redi, com esse experimento, ele dá um chute nos ovos da abiogênese. Ele dá-lhe uma cacetada grande. A biogênese ficou desnorteada. E aí eles tiveram que procurar argumentos em outra área. Não dava mais para chegar e dizer, um rato surge de forma espontânea. Não surge, Redi já mostrou que não. Uma mosca surge de forma espontânea. Não surge, Redi já mostrou que não, que isso é impossível. Mas existia todo um mundo recém-descoberto. Esse microscópiozinho que vocês estão vendo aqui, sim, isso é um microscópio, por mais estranho que pareça. Esse é o microscópio de Van Leeuwenhoek. Esse microscópio, ele era capaz de aumentar uma média de 200 até 300 vezes o tamanho de uma amostra, o que permitia observar micro-organismos jamais percebidos. E aqui está Van Leeuwenhoek observando isso no seu microscópio. Ele utilizava uma fonte de luz que entrava por esse buraquinho onde estava a sua amostra, e isso amplificava bastante o tamanho da amostra. Inclusive, pessoal, Van Leeuwenhoek foi um dos primeiros a, por exemplo, estudar o sangue humano. Você pensa, vixe, professor, que grande cientista, né? Esse cara fez grandes descobertas. Grandes descobertas, sim. Grande cientista, não sei se podemos afirmar isso, ok? Eu acredito que sim. Mas, enfim, ele era um alfaiate, que ele trabalhava com tecido. Ele criou esse microscópio no desejo de mostrar o seu tecido ao pessoal, certo? Só que aí acabou criando uma espécie de lupa poderosa demais, um microscópio. Certo? Então, Van Leeuwenhoek ele foi o primeiro a ver células do corpo humano, tais como célula sanguínea e o espermatozoide, a menor célula do corpo humano.
Aí você pensa, "Ê, coletou esse esperminha como, hein? A malícia, rapaz. Nesse tempo aqui, a igreja mandava até no seu pinto. Se você fosse pego, batendo uma punheta, tava lascado. 50 chibatadas em praça pública. Tô brincando. Mas enfim, Van Leeuwenhoek, ele abriu esse espaço para o mundo microscópico. E a galera da abiogênese aproveitou-se desse fato e disse: beleza, Redi, você derrubou a nossa teoria no que se refere a organismos multicelulares ou pluricelulares. No entanto, organismos unicelulares podem surgir de forma espontânea. Eita saco, a teoria continuava firme e forte, pelo menos nesse micromundo dos organismos unicelulares. E aí, beleza, Spallanzani, mais de um século depois,